Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. A fé que amadurece. Nosso texto hoje é Lucas, capítulo 17. Espero que já esteja com a sua Bíblia, seu caderno para anotações, para anotar o aprendizado diário e colocar na sua vida como uma semente para a transformação. Jesus nos ensina que o crescimento espiritual não acontece em grandes atos isolados, mas na fidelidade diária, na forma como lidamos com o outro, com, com Deus e conosco também. O capítulo ele reúne orientações práticas que revelam uma fé madura, uma fé responsável e consciente. Vamos à leitura? Lucas 17. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar como uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar no campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprindo o nosso dever. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós? Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Jesus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou está aqui. Não se apressem em segui-lo, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos.
Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não volte atrás, por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Eu digo a vocês, naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Jesus começa falando sobre escândalos, perdão, mostrando que viver em comunidade exige responsabilidade emocional e espiritual. Em seguida, ele responde aos pedidos dos discípulos por mais fé, ensinando que não é a quantidade de fé que importa, mas a qualidade e direção. Depois ele fala sobre o servo que cumpre seu dever sem buscar reconhecimento, confrontando aqui o orgulho espiritual. Por fim, ele fala dos 10 leprosos, destacando que apenas um retorna para agradecer, revelando o valor da gratidão consciente. E esse capítulo ele encerra com ensinos sobre o reino de Deus e a vigilância espiritual. Quando eu olho para o texto, nós podemos pegar alguns temas, lições e aplicações para a nossa vida. E um desses temas é a responsabilidade espiritual e o perdão. Ferir o outro tem um peso espiritual. Perdoar é um exercício contínuo. Se eu tenho ferido alguém e essa pessoa vem me pedir perdão, ou se eu vou pedir perdão, eu preciso perdoar quanto ela também. E o perdão não é uma vez, são várias vezes, mesmo que isso aconteça muitas vezes durante o dia. Se essa pessoa me fere, eu preciso perdoar. Quantas vezes ela me pedir perdão? Reflita sobre as palavras, atitudes que estão no seu dia a dia. Pratique o perdão como escolha diária, não como uma emoção passageira, porque o perdão liberta. O perdão traz para a nossa vida leveza. Quanto mais eu perdoo, mais livre eu sou. Aí nós vamos também para aquele lugar de a fé que obedece, não a que se exibe. E essa é uma lição que Jesus traz quando ele fala do servo. Uma fé pequena, obediente, produz grandes transformações. Em vez de pedir mais fé, pratique a fé que você já tem, dando passos concretos em relação a confiar em Deus. Você já tem fé, Ele já te deu, então pratique e execute todos os dias, todas as horas, todos os momentos. E essa necessidade de servir sem aplausos, eu vou fazer porque é bom, porque é prazeroso, porque é para o reino, não para as pessoas me aplaudir ou falar que isso é bom, que eu sou boa, que tem eh, algum valor naquilo que eu faço. A maturidade espiritual reconhece que servir é parte do chamado, não é uma moeda de troca. Eu vou servir para você me aplaudir? Aí já não tem valor. Faça o bem sem esperar reconhecimento. Observe onde você ainda está buscando validação, onde você espera que o outro fica validando o seu dia. Nossa, você faz bem, nossa, que legal. Olha como você vê. Isso é validação que o outro precisa me dar para eu me sentir bem. Eu não preciso disso. Faça o bem, sem esperar reconhecimento. E nesse texto nós podemos olhar que a gratidão revela uma consciência espiritual. Muitos receberam benefícios,
no caso dos 10 leprosos, mas poucos reconheceram que Jesus trouxe isso para a vida dele. Então, cultive a gratidão diária, nomeie suas bênçãos, reconheça seus processos, celebre seus pequenos avanços, entenda que tudo isso é dádiva. O reino começa dentro de nós. O reino de Deus não é um espetáculo externo, mas uma transformação interior. Avalie as suas motivações, trabalhe o caráter antes de buscar resultados visíveis. E ele fala também da vigilância, do discernimento espiritual. Mas estar atento é mais importante do que tentar controlar o tempo ou os sinais. Viva com consciência, presença. Não adie mudanças necessárias, esperando o momento ideal. Faça hoje, agora, qualquer hora. Crescer espiritualmente é processo, não é um evento. É todos os dias, todos os movimentos. Na fé madura se expressa em perdão, serviço, gratidão, reconhecimento daquilo que se é. E o reino se manifesta quando há coerência entre a crença e a prática. Então, a vigilância espiritual é viver alinhado no hoje, não com medo do amanhã. Então, transforme todo esse momento seu, que Deus possa te abençoar e te dar condição de viver o, o verdadeiro momento, a verdadeira transformação, o verdadeiro processo como filho de Deus. Até nossa próximamente leitura da palavra de Deus.